Nessa semana veio a público a informação de que o Santos quer a volta de Paulo Henrique Ganso. O Santos não tem como pagar o salário integral do Ganso. Sabe que o Ganso está pesando na conta do Fluminense. Ele é um jogador hoje super reserva, banco mesmo da equipe. Ele não é nem a primeira opção dos reservas do Fluminense. Hoje é o Casares, para entrar na posição em que ele joga. E como o Fernando Diniz trabalhou com o Ganso no Fluminense, gosta muito do futebol do jogador, o Diniz indicou, o Santos abraçou a ideia. Mas a proposta do Santos é ter o Ganso por empréstimo, pagando parte dos salários, deixando o Fluminense com a outra parte ainda, algo muito comum no Brasil. Eu não sei se tem isso na Europa, o PVC pode me ajudar. No Brasil é muito comum. O clube contrata um jogador por um dinheirão, começa a sentir que aquele dinheiro pesa, você não está aproveitando tão bem o jogador, então você economiza parte do salário e cede esse jogador para um rival, que é o caso do Santos, com quem o Fluminense disputa competições nessa temporada e em todas as temporadas do nosso futebol. Pois bem, como é que você encara o interesse do Santos em Paulo Henrique Ganso, Pedrinho? André, a questão do Ganso ela já é discutida há muito tempo, né? A gente vem falando e até coisas repetidas, que é um jogador de muita qualidade, mas que não tem respondido. Eu vejo de duas formas. Eu vejo a primeira forma individual. Eu acho que ele tem que se conformar um pouco mais com a situação dele, né? Porque ele é um jogador que tem um talento enorme e parece que a reserva virou uma coisa tranquila para ele. É lógico que a gente está no dia a dia, isso é o que a gente tem de impressão assistindo aos jogos. Eu acho que ele podia demonstrar, não é demonstrar reclamando com o treinador, nada disso, mas ficar inquieto, né? Puxar o algo a mais para retomar o bom futebol. Tem idade ainda que possa representar bem. E a questão também do posicionamento. De fora também, obviamente, e com um jogo tão apertado e pela característica do Ganso, se eu fosse o Ganso, eu começaria a pensar numa posição de segundo volante como joga o Gerson. Eu acho que ele tem um passe formidável, mesmo assim ele precisaria ainda ser um pouco mais dinâmico, e quando a gente fala em dinâmica, não é que ele vai ser rápido, porque não é característica física dele ser um jogador rápido, mas ele pode acelerar o jogo de diversas formas. Se ele encontrar uma equipe que fique muito tempo com a bola, como é o caso do Flamengo, e ele joga de segundo volante com diversas opções de passe, é um jogador que tem uma boa estatura, uma visão de jogo, eu acho que ele conseguiria dar uma sobrevida aí na sua carreira, porque é um jogador talentoso. Então são dois pontos, o ponto individual, de querer um pouco mais, e também o coletivo de se achar nesse jogo tão apertado hoje, né? O Ganso é um prato cheio para as mesas redondas, né? Porque é um jogador de muito nome por aquilo que um dia já fez no futebol. Quando o Paulo Henrique Ganso surgiu, todo mundo que curte futebol bem jogado ficava encantado em ver o Ganso jogar. Foi vencido, no meu entendimento pelo menos, pelas lesões no joelho. Nunca ouvi falar do Ganso ser um jogador relapso, que não está nem aí, que se perdeu na noitada. Mas no meu entendimento foi vencido pelas inúmeras lesões no joelho. Tem 31 anos, ou seja, em tese ainda tem lenha para queimar, mas me parece, na atual toada, a situação é insolúvel. A tal ponto que o Ganso não entrou em campo. O Ganso não entrou em campo na Libertadores até aqui. O Roger não viu no Ganso condições de jogar partidas de Libertadores. E também não foi utilizado nas finais do Carioca. Por isso eu acho que a situação parece ser insolúvel. O Fluminense fez um contrato de 5 anos com ele. 2 já foram, são ainda mais 3 anos de contrato de um jogador bem caro. E isso é uma munição tremenda para as mesas redondas, Carlos Eduardo Lino. E também tem uma outra coisa, Rizé, que o Ganso é um jogador fora do tempo, né? Um jogador anacrônico, se você quiser. O estilo de jogo dele ficou descontextualizado, porque é difícil de você encaixar um sistema com um jogador com tanta categoria, mais lento como ele é. Eu acompanhei o surgimento da carreira do Ganso junto com o Neymar, né? Ele um pouquinho mais velho, mas ainda assim os dois na mesma geração, na mesma toada. Eu lembro que a gente discutia muito em São Paulo
Qual dos dois vingaria de verdade? Para mim sempre foi muito claro que o Neymar vivia desde a infância, né, a expectativa de ser muito mais craque que qualquer outro no Brasil. Se falava, o Neymar é um sujeito que já é conhecido no meio do futebol desde 11, 12, 13 anos de idade, e ele correspondeu, em parte, né, aquilo que se esperava, pelo menos na qualidade. O Ganso não. Mas o futebol também foi crescendo em intensidade, movimentação, sistemas, e o Ganso não consegue se adaptar. Ele não é mau caráter, não falta dedicação para ele, ele é um cara que se entrega ao máximo, ele tem limitações, primeiro as físicas e depois pelo estilo de jogo dele. Eu adoraria ver o Ganso ter essa sobrevida citada pelo Pedrinho. Eu acho, na teoria, a ideia ótima, mas tem uma dificuldade em ver, assim, na prática isso acontecer, do Ganso ser esse segundo. Acho a teoria do Pedrinho perfeita, só não consigo enxergar isso na prática com o Ganso. Tomara que eu esteja errado. E aí, PVC? Eu não contrataria, eu não acredito, eu não consigo acreditar. A gente já esperou muitas vezes que ele reagisse, ele não conseguiu reagir. No Santos, no São Paulo. No São Paulo ele foi vice-campeão brasileiro, teve bons momentos, mas ele nunca... No fundo, tem alguns jogadores que são sempre muito reféns deles mesmos, né? O grande problema do Luan no Corinthians é que a gente compara com o Luan do Grêmio. É o mesmo jogador, só que não. O Ganso sempre foi comparado, a gente sempre comparou o Ganso com o Ganso de 2010, 2011. E ele nunca mais foi aquele jogador. Mas é mais grave do que isso hoje, como você disse. Ele não consegue jogar no Fluminense. O Fluminense joga o Iago Felipe, joga o Nenê, joga o Casares, joga o Gabriel Teixeira, joga o Kaique, joga o Luiz Henrique, joga o Caio Paulista. Não joga o Ganso. Então, é muito difícil voltar a acreditar. Eu, diretor do Santos, não contrataria. E olhando para as opções do Santos, o Sanches está para voltar, né? Tomara que ele consiga voltar super bem. Tem o Gabriel Pirani, garoto, 19 anos, que parece ter muito futuro, é um garoto ainda. Acho que até o Jean Mota hoje, nesse momento da carreira, entrega mais do que o Ganso. Mas tomara que o Diniz, que é o pai da ideia, consiga dar essa sobrevida para a carreira do Paulo Henrique Ganso, porque realmente a temporada é desanimadora para ele. O cara não foi sequer escolhido para entrar em campo na Libertadores, gente. E como disse o PVC, olha as opções que estão na frente dele. Tomara que ele consiga dar essa volta por cima.